Filoteia. São Francisco de Sales. Parte 4. Capítulo 13. As consolações espirituais e sensíveis e como nos devemos portar nelas. Deus só conserva a existência deste grande mundo por uma contínua alternativa de dias e noites, de estações que se vão sucedendo umas às outras e de diferentes tempos de chuvas e de secas, de um ar tranquilo e sereno e de vendavais e tempestades, de modo que quase não há um dia igual ao outro. Admirável variedade, que tanto contribui para a beleza do universo. O mesmo se passa no homem, que, na expressão dos antigos, é um mundo abreviado. Nunca ele está no mesmo estado, e sua vida passa sobre a terra como as águas de um rio, numa contínua variação de momentos, que ora o levantam a grandes esperanças, ora o abatem ao temor, já o inclinam à direita com a consolação, já à esquerda com a tristeza, de sorte que nunca um de nossos dias, nem mesmo uma hora sequer é inteiramente igual à outra. Cumpre-nos, pois, conservar, no meio de tamanha desigualdade de acontecimentos e acidentes, uma igualdade contínua e inalterável do coração. E, de qualquer modo que as coisas variem e se movam ao redor de nós, nós permaneceremos sempre imóveis e fixos nesse único ponto de nossa felicidade, que é ter somente a Deus em vista, ir a Ele e aceitar só de suas mãos todas as coisas. O navio pode tomar qualquer rumo que se lhe der, pode navegar para o Oriente ou para o Ocidente, para o Sul ou para o Norte, com qualquer vento que seja, mas a bússola, que deve dirigir a sua rota, estará sempre apontando para a estrela polar. Revolucione-se tudo em volta de nós mesmos, isto é, esteja nossa alma triste ou alegre, em amargura ou em consolação, em paz ou tribulações, em trevas ou em luzes, em tentações ou calma, nas delícias da devoção ou em securas espirituais, seja ela como uma terra ressecada pelo sol ou refrigerada pelo orvalho. Sempre é necessário que nosso coração, espírito e vontade tendam invariável e continuamente para o amor a Deus, seu Criador, seu Salvador, seu único e soberano bem. Ou vivamos ou morramos, somos de Deus, e quem nos separará de seu amor? Não, nada nos poderá separar jamais. Nem as tribulações, nem angústias, nem a morte, nem a vida, nem as dores presentes, nem o temor das futuras, nem as ciladas do espírito maligno, nem as mais altas consolações, nem a confusão das humilhações, nem a ternura da devoção, nem as securas do espírito, nada de tudo isso nos deve separar jamais da caridade santa, que é fundada em Jesus Cristo. Essa resolução absoluta de nunca abandonar a Deus e a seu amor serve de contrapeso para nossa alma, a fim de dar-lhe uma santa invariabilidade no meio de tanta variedade de acidentes anexos à nossa vida. Assim como as abelhas agitadas pelo vento apanham pedrinhas para se poderem livrar melhor nos ares e lhe resistir mais facilmente, a nossa alma, tendo se consagrado a Deus por uma viva resolução de o amar, permanece sempre a mesma, no meio das vicissitudes das consolações e tribulações espirituais e temporais, interiores e exteriores. Mas, além desta instrução geral, é necessário dar algumas regras particulares. Primeira, a devoção não consiste nessa suavidade nem nas consolações sensíveis e nesse doce enternecimento do coração, que o excitam às lágrimas e aos suspiros, e que tornam nossos exercícios espirituais uma ocupação agradável. Não. Filoteia, a devoção e as doçuras não são a mesma coisa, porque muitas almas aqui, sentindo essas doçuras, não renunciam a seus vícios e, portanto, não possuem um verdadeiro amor a Deus, e muito menos uma verdadeira devoção. Saul, perseguindo a Davi até ao deserto, para o matar, entrou sozinho numa caverna, em que Davi estava escondido com os seus. Facilmente poderia este desfazer-se de seu inimigo, mas não quis nem sequer lhe causar medo, contentando-se em o chamar depois que saíra da gruta, para fazer ver o que lhe poderia ter feito, e para lhe dar ainda esta prova de sua inocência. Pois bem, o que não fez Saul para mostrar a Davi quanto seu coração estava enternecido? Chamou o seu filho, chorou copiosamente, louvou a sua benignidade, rezou a Deus por ele,
publicou altamente que ele reinaria depois de sua morte e lhe recomendou a sua família. Poderia ele manifestar maior doçura e ternura de coração? Contudo, o seu coração não estava mudado e ele não deixou de perseguir cruelmente a Davi. Do mesmo modo, pessoas aqui, considerando a bondade de Deus e a paixão de nosso Senhor, sentem-se com o coração enternecido a ponto de verterem muitas lágrimas e soltarem suspiros nas orações e ações de graça muito sensíveis, dando a aparência de uma grande devoção. Mas, se as pomos a provas, bem depressa se verá que são as chuvas de verão, que, passageiras, caem em torrentes sobre a terra, mas não a penetram e só servem para produzir cogumelos. Ver-se-á, digo, que essas lágrimas, tão ternas, caem num coração viciado, e não o penetram, e são inteiramente inúteis, porque essas pessoas não largariam nenhum ceitil de todos os bens injustos que possuem, não renunciariam à menor de suas más inclinações, e não sofreriam o mais leve incômodo pelo serviço de Jesus Cristo, pelo qual tanto choravam. Todos esses bons movimentos do coração não passaram de falsos sentimentos de devoção, semelhantes aos cogumelos, que são um produto falso da terra. Ora, o que é mais deplorável é que uma alma enganada por esses artifícios do inimigo se entretenha com essas consolações mesquinhas e viva por aí satisfeita, sem aspirar a uma devoção sólida e verdadeira, que consiste numa vontade constante, pronta e ativa de fazer o que se sabe que agrada a Deus. Uma criança entra em choro desfeito, vendo tirar sangue de sua mãe. Mas, se ao mesmo tempo a mãe lhe pede uma bagatela qualquer que tem nas mãos, não lhe quer dar. Semelhantes são a maior parte de nossas ternas devoções. Quando, vendo o coração de Jesus crucificado e traspassado de uma lança, vertemos muitas lágrimas. Ah, Filoteia, é bom chorar a morte e paixão dolorosas de nosso Pai e Salvador. Mas por que então não lhe dar o nosso coração e amor, que esse querido Redentor está pedindo? Por que não lhe sacrificamos essas inclinações, satisfações e complacências, que ele nos quer arrancar do coração e com as quais preferimos nos deliciar do que com a sua graça divina? Ah! Não passam de amizades de crianças ternas, mas fracas, fantásticas e sem efeito, que procedem de uma compleição débil e suscetível a movimentos que se quer ter, ou às vezes a impressões artificiosas do inimigo sobre a nossa imaginação. Segundo, esses afetos ternos e doces são às vezes, todavia, muito úteis, dão à alma o gosto pela piedade, confortam o espírito e ajuntam à prontidão da devoção uma santa alegria, que torna nossas ações, mesmo exteriormente, mais belas e agradáveis. É o gosto que se tem pelas coisas divinas, do qual fala Davi. Certamente a menor consolação que a devoção nos dá vale mais, em todos os sentidos, do que os prazeres mais raros do mundo. É o leite que nos lembra os favores do Divino Esposo, e que a Escritura prefere ao vinho mais excelente. Quem a saboreou uma vez, só acha fel e absinto em todas as consolações humanas. Sim, como aqueles que trazem na boca um pouco de erva cítrica, sentem tão grande doçura que não têm mais fome nem sede. Do mesmo modo, aqueles a quem Deus tem dado o maná das consolações celestes e interiores já não podem desejar, ou saborear as da terra, e muito menos aí apegar e ocupar o seu coração. São pequeninos antegostos dos gozos eternos que Deus faculta às almas que o procuram, como uma mãe que atrai o seu filho, com doces, ou como um médico, que fortifica o coração de uma pessoa fraca por essas águas chamadas cordiais, e são também às vezes penhores da recompensa eterna do seu amor. Conta-se que Alexandre Magno, viajando por mar, pressentiu que já não estava longe da Arábia feliz, pelo odor suavíssimo, que penetrava nos ares, o que muito contribuiu para animar a sua frota. Eis aí como as suavidades da graça, entre todas as tempestades desta vida mortal, nos fazem pressentir as delícias inefáveis da pátria celeste, às quais aspiramos. Terceira, mas, poderás dizer, se há consolações sensíveis e boas, que vêm de Deus, e outras inúteis, perigosas e mesmo prejudiciais, que procedem de nossa compleição, ou vêm do inimigo, como é que as poderemos distinguir? É um princípio geral, Filoteia, que podemos conhecer as nossas paixões por seus efeitos, assim como se conhecem as árvores por seus frutos. O coração que tem boas inclinações é bom, e as inclinações são boas, se produzem boas obras.
Conclui, pois, deste princípio que, se as consolações nos tornam mais humildes, pacientes e caritativos, mais sensíveis ao sofrimento do próximo, mais tratáveis, mais fervorosos em mortificar as nossas paixões, mais assíduos em nossos exercícios, mais dispostos à obediência, mais simples em todo o nosso procedimento. Conclui, digo, Filoteia, que indubitavelmente elas vêm de Deus. Mas, se essas ternuras só têm doçura para nós e nos tornam curiosos, rancorosos, excitados, impacientes, teimosos, vaidosos, presunçosos, severos para com o próximo, e se, já pensando que somos santos, não nos queremos sujeitar à direção e à correção de outrem, podes concluir que são, sem dúvida, consolações falsas e perniciosas. Uma árvore boa só produz bons frutos. Quarto, sentindo essas suaves consolações, antes de tudo é necessário que nos humilhemos muito diante de Deus. Livremo-nos de dizer por causa dessas doçuras: que bom sou eu! Não, Filoteia, isso não nos torna melhores do que somos, porque, como disse, a devoção não consiste nisso. Digamos antes, ó, como Deus é bom para os que esperam nele, para a alma que o procura. Quem tem açúcar na boca não pode dizer que sua boca seja doce, do mesmo modo, ainda que a consolação seja muito boa, e que Deus, que a concede, seja a mesma bondade, daí não se deduz que quem a recebe seja bom também. 2. Reconheçamos que somos ainda criancinhas que precisam de leite, como diz São Pedro, porque, fracos e débeis, não podemos aguentar um alimento mais forte, e que são necessárias essas doçuras para nos atraírem ao amor de Deus. 3. Humilhando assim a nós mesmos, tenhamos em grande estima essas graças, não pelo que valem em si mesmas, mas porque vêm das mãos de Deus, que as opera em nosso coração. Uma criança, se tivesse juízo, estimaria muito mais as carícias de sua mãe, que lhe põe balas na boca, do que essas balas. Assim, Filoteia, é muito ter essas boas consolações. Mas muito maior ainda é que Deus queira aplicar sua mão amorosa sobre o nosso coração, sobre o nosso espírito, e sobre a nossa alma, para as produzir. 4. Tendo-as recebido assim, humildemente, empreguemo-las cuidadosamente, segundo a intenção daquele que nos-las dá. Pois essas doçuras não as dá Deus para nos fazer suaves com todos e mais amorosos, para com Ele? A mãe dá uma bala ao filhinho para que ele a beije. Beijemos, pois, este Salvador que nos dá tantas doçuras. E beijar o Salvador é obedecer-lhe, observar os seus mandamentos, fazer a sua vontade, seguir os seus desejos, numa palavra, abraçá-lo ternamente com obediência e fidelidade. Portanto, quando recebermos alguma consolação espiritual, é preciso que nesse dia sejamos mais diligentes em praticar o bem e em nos humilharmos. 5. Além disso, é necessário renunciar de vez em quando a essas disposições doces e ternas, sobressaindo nosso coração ao prazer que daí procede, e protestando que, embora as aceitemos com humildade e estimemos como dons de Deus e atrativos de seu amor, não procuramos as consolações, mas o Consolador, não a doçura, mas o Espírito suave de Deus, não as ternuras sensíveis, mas aquele que faz as delícias do céu e da terra. Que só procuramos, numa palavra, unicamente a Deus e a seu santo amor, prontos a nos conservarmos no amor de Deus, mesmo que não tenhamos consolação alguma por toda a nossa vida. Indiferentes a dizer assim no Tabor como no Calvário: bom é para mim, Senhor, estar convosco em toda parte em que estiverdes, quer na cruz, quer na vossa glória. 6. Enfim, eu aconselho que, se essas consolações, sensibilidades e lágrimas de alegria forem muito abundantes e te acontecer alguma coisa de extraordinário nesse estado, o manifestes fielmente a teu diretor, para aprenderes como te deves servir delas e moderá-las, porque está escrito: achando mel, come só o suficiente.